Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, a parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo nós estamos na presença de Deus, buscando o Senhor juntos em comunidade, através do aplicativo do YouTube. E o meu desejo é que você possa estar bem junto com os seus e que nós tenhamos uma noite abençoada na presença de Deus, em que nós vamos louvar, cultuar, mas nós vamos também ouvir a palavra que vem dele, vamos orar, vamos interceder e vamos também pedir a Deus que fale conosco nessa noite tão especial que nós estamos reunidos. Peço para você se inscrever no nosso canal do YouTube, para você ativar o sininho de notificação, para você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas possam estar agora junto conosco, aprendendo mais a palavra de Deus e também louvando a Deus. Peço para você compartilhar aí na sua lista de transmissão ou também no seu status. Peço para você adicionar as nossas redes sociais, do YouTube, do Facebook e do Instagram, para que nós possamos estar aí passando os avisos e tudo aquilo que nós precisamos comunicar com todos, para que todo mundo possa estar ligado nos nossos avisos. Peço também para você se lembrar do nosso compromisso de oração, do nosso tempo de oração, para que nós possamos estar intercedendo, né, pelas pessoas que estão próximas de nós, por todas as pessoas que estão em sofrimento no mundo, mas nós estamos orando já há algum tempo, especificamente também pela reforma e ampliação do nosso templo, para que você possa estar conosco, suplicando a Deus, rogando a Deus as bênçãos do nosso Deus na conclusão da primeira etapa, para que o mais rápido possível nós possamos estar em comunidade, cultuando a Deus, lá na Joaquim Nabuco 902, para a honra e glória do nosso Deus. Ore conosco, sonhe conosco, por favor. Também peço para você que tem condições de devolver o seu dízimo e a sua oferta. Essa é a conta do Itaú, essa é uma conta específica para os dízimos e as ofertas. O Pix está na tela e você também, que tem condições de nos ajudar na reforma e ampliação do nosso templo. A conta da Caixa Econômica é uma conta específica para a reforma do templo e o Pix está na tela para você também fazer a sua transferência. Outro aviso é que você que ainda quer fazer uma classe para estudar, para fazer o batismo e a profissão de fé. É uma classe que eu estou abrindo já há alguns meses e eu estou estudando com algumas pessoas para que nós possamos aprender os princípios básicos da fé cristã. Então, você pode me procurar, só jogar o seu celular aí nesse código, vai lançar você lá para o meu WhatsApp e você pode mandar lá uma mensagem para que a gente possa ali entrar em acordo no horário, num dia, para que a gente possa estudar. E você quer receber uma visita, respeitando os protocolos de saúde, evidentemente, e também quer ter um momento de aconselhamento, também você pode jogar aí na tela esse código que vai lançar para o meu WhatsApp e a gente pode marcar um horário, ok? Vamos orar. Senhor, nós na Tua presença estamos, te somos muito gratos. Obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo tão precioso em Tua presença, em que nós podemos nos reunir na Tua presença, ó Deus, e adorá-lo, bendizê-lo e ouvirmos a Tua palavra. Nos abençoe, ó Deus, nesta hora, com toda sorte de bênção espiritual, ó Deus, e que nós tenhamos um tempo de intimidade com o Senhor. Esse é o nosso desejo. Oramos assim no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Salmo de número 18, verso 46, nos diz: Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Vive o Senhor, e é bendito o nosso Deus, e Ele é exaltado, porque além de tudo, além dele ser o Deus da nossa salvação, Ele é o Deus que nos preserva, que tem cuidado de nós, e que tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Que Deus, então, possa receber o nosso louvor, e é isso que vamos fazer na presença dEle. Nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. Eu te agradeço, meu Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo.
crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer, nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, Deus. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate no Senhor. Abalado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui: pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar.
andar. E com força do Espírito Santo nós proclamamos aqui, pagaremos o preço de sermos um só coração, Senhor. Por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Graça e a paz, meus irmãos. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês hoje a respeito dessas canções que estamos cantando. A respeito do alto preço que Jesus pagou por nós. Realmente é algo que nos leva a refletir e entender que nós precisamos viver uma vida voltada para Cristo. Para isso, nós precisamos viver uma vida em união, em unidade, como o corpo de Cristo. Então, como forma de pedido, como forma de oração, vamos cantar essa canção. Essa canção ela fala muito a respeito de como viver para Cristo, a respeito dos nossos anseios, das nossas vontades. Vamos cantar essa canção em forma de oração. Eu não quero perder tempo com palavras vãs. Eu não quero me envolver com o que não for de Deus. Eu não quero perder tempo com palavras vãs. Eu não quero me envolver com o que não for de Deus. Eu quero ser santo, eu quero ser puro, como com teu manto. E que os teus muros no meu coração te entregarei. O meu coração te consagrarei. O meu falar, o meu pensar e o meu sentir, o meu olhar, o meu tocar e o meu agir. Tudo que eu fizer será pra ti. Tudo que eu fizer será pra ti. Yeah, yeah. Eu não quero perder tempo com palavras vãs. Eu não quero me envolver com o que não for de Deus. Eu quero ser santo, eu quero ser puro, como o teu manto. E Deus, Deus, luz do meu coração te entregarei. Eu já te entreguei o meu coração, te consagrarei. O meu falar, o meu pensar e o meu sentir, o
Deus, Pai de amor, gostaria de agradecer por esse dia, Deus. Gostaria de agradecer pelas Tuas misericórdias, Pai, que tem se renovado em nossas vidas, Pai, a cada manhã. Oh Deus, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, Deus, que o Senhor possa direcionar o nosso coração, Deus, a ser unidade, Deus, a ter união com o próximo. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos, em nome de Jesus, nos compadecer, Pai, com toda a situação da igreja, Deus. Que todos nós, Deus, possamos ter um coração comprometido com a Tua palavra, com a Tua obra, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor coloque essa vontade, Deus. E que essa vontade possa arder em nossos corações, de realmente nos comprometer, de realmente, Pai, nos colocar à frente e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, estamos prontos para fazer a Tua vontade, Deus, e para agir em prol da Tua obra, em nome de Jesus, Pai, é que eu oro e agradeço. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Esse texto você sabe de cor, tem convicção disso. É um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras e do apóstolo Paulo. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. O texto diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E sou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, ou melhor, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que o Brasil majoritariamente é um país cristão. Nós temos mais de 87% da população, segundo o IBGE de 2010, que são cristãos. 64% de cristãos católicos e mais ou menos 23% de cristãos evangélicos. Todavia, nós já falamos disso e refletimos disso algumas vezes, que isso, na sua grande maioria, não se reflete em práticas cristãs, em valores éticos, em consciência social, em empatia com a dor do próximo, em envolvimento com a sociedade, vínculo com o bairro, com a cidade. Não se revela esse crescimento dos cristãos num aprofundamento bíblico, teológico, num comprometimento com a vida de oração, com a vida de testemunho, infelizmente. É por isso que Paul Freston, escrevendo para a revista Ultimato, disse: a religião evangélica está virando uma religião das massas no Brasil. E o que sempre acontece com as religiões de massas é que elas passam a se parecer cada vez mais com a sociedade. Ao invés de transformar a sociedade, a religião é transformada pela sociedade. E, infelizmente, ao longo dos anos, a igreja evangélica está perdendo, de fato, a sua identidade. A igreja está perdendo o seu amor pelas Sagradas Escrituras e a leitura do Evangelho genuíno de Jesus Cristo, preferindo muito mais um misticismo religioso, preferindo muito mais uma vida centrada numa profecia, em ir para o culto para receber a bênção de Deus ou uma profecia específica. A verdade é que falta comprometimento com o Evangelho de Cristo, falta entendimento de que somente pela leitura da palavra nós temos uma vida em Deus, somente em Cristo nós temos a salvação, somente pela graça de Deus é que nós somos perdoados e somente vivendo pela fé em Jesus Cristo é que nós vamos agradar a Deus, vivendo a sua glória. Infelizmente, nós perdemos a noção do verdadeiro evangelho, perdemos a noção do verdadeiro cristianismo. E é nesse momento que nós nos voltamos para o texto que acabamos de ler. Porque aqui nós temos a base do que é ser cristão genuinamente, de como é um cristão de fato e de verdade. Nesse texto nós encontramos a vida cristã de maneira objetiva, genuína, autêntica, porque Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora
tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, no nosso texto nós temos um resumo do que governava a vida de Paulo, do que dirigia a vida de Paulo, do que ele praticava e pregava. Em outras palavras, em Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo descreve um cristão autêntico, genuíno, à luz da palavra de Deus. Esse texto está aqui para nos inspirar, para nos direcionar, para nos renovar. Esse texto está aqui para fortalecer a nossa vida, genuinamente em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, o primeiro destaque da primeira reflexão que o texto nos apresenta é a verdadeira vida cristã. A verdadeira vida cristã. Segundo o texto, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo descreve essa vida cristã em duas dimensões, morte e vida. Morte, eu estou crucificado com Cristo. Vida, Cristo vive em mim. Agora, o que significa ser crucificado com Cristo? A resposta é óbvia. Nós morremos com Cristo. Nós morremos para a lei, nós morremos para o pecado, nós morremos para nós mesmos, é o que o texto diz. Agora, o que o texto também nos diz lá no grego, que o verbo crucificar está no presente, ou melhor, está no tempo passado perfeito, na voz passiva e no modo indicativo. Eu vou repetir porque isso aqui é muito importante. Esse texto aqui, no grego, crucificar está no tempo passado perfeito, na voz passiva e no modo indicativo. Passado perfeito significa um efeito permanente no presente de uma ação cumprida no passado. Passado perfeito é um efeito permanente no presente de uma ação que foi cumprida no passado. Por isso é que a melhor tradução para esse texto é eu estou crucificado com Cristo, porque a ideia é eu fui crucificado com Cristo e ainda estou crucificado com Cristo. Mas esse texto no grego ele aparece na voz passiva. Voz passiva é o sujeito que recebe a ação, ou seja, o cristão foi crucificado por Cristo, em Cristo, e o modo indicativo informa um fato ocorrido, diferentemente de um imperativo que dá uma ordem. E aqui, então, ao usar o verbo crucificar, no passado perfeito, na voz passiva e no modo indicativo, Paulo estava nos informando que a obra de Cristo na cruz do Calvário nos foi imputada, ou seja, foi algo realizado por outra pessoa em nosso favor, no caso de Jesus Cristo. Então, não dependeu de nós, não dependeu das nossas qualidades, do nosso esforço, do nosso sacrifício, muito pelo contrário. A salvação é um dom de Deus, com consequências permanentes nos filhos e filhas de Deus. Quando Paulo está dizendo crucificar, ele está falando de graça, de alguém que no passado pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário e agora, por identificação e pelo batismo, nós também somos crucificados e estamos crucificados por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós sabemos, queridos, que crucificar nossa carne, os nossos desejos, só é possível quando nós vivemos uma vida em Cristo. Só é possível quando nós nos identificamos com Cristo, quando nós morremos pelos nossos pecados, ou melhor, quando nós morremos para os nossos pecados pelo batismo, isso nos dá força para vivermos a nossa vida. É por isso que Paulo nos diz em Romanos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós fomos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, nós estamos crucificados com Cristo e agora a lei já não mais nos condena, porque Cristo cumpriu no seu próprio corpo o peso da lei.
O pecado já não nos domina mais, porque nós estamos mortos para os nossos pecados e nossos desejos. Os desejos também não nos escravizam mais, porque agora, segundo o texto, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim através do seu Santo Espírito. Ou seja, o fato do Espírito Santo estar em nós nos permite viver em novidade de vida. Cristo em nós, pelo Espírito Santo, produz grandes transformações, produz frutos, porque nós morremos para a carne, para o pecado, a fim de darmos frutos para Deus. Produz felicidade, satisfação. Cristo vive em mim, produz força, submissão para fazermos a vontade de Deus, produz em nós santificação, porque Cristo vive em mim, e o fato de Cristo viver em mim me anula para o pecado. Portanto, a vida cristã é esta vida. Segundo a narrativa do texto, eu fui crucificado com Cristo, ou estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se nós vivermos essa verdadeira vida cristã, nós faremos grande diferença no contexto em que estamos inseridos, porque vamos viver o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós precisamos entender que o texto está dizendo que é preciso viver pela fé em Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, o contrário do que se pensa que morrer com Cristo, morrer para nós mesmos é sinônimo de morte, pelo contrário, é sinônimo de vida abundante. Ou seja, a vida não começa quando nós descobrimos a vida, a maturidade, quando nós passamos a desfrutar da vida, mas a vida começa com o fato de quando nós morremos para Cristo no batismo e passamos a viver a vida dele através do Santo Espírito. Isto é vida de abundância, conforme João capítulo 10, verso 10 nos diz. A vida em Cristo só é possível porque Cristo é que vive a partir de nós. E nós estamos, então, num processo de transformação em nós e através de nós. Ou seja, Deus está nos transformando para que, através da vida que temos em Jesus Cristo, possamos ser agentes de transformação. Ou seja, devemos viver essa vida no corpo, pela fé no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus, e o justo vive pela fé. Nós vivemos então as promessas da palavra de Deus e não mais nas mentiras do mundo e do diabo. Nós vivemos as promessas de Deus em Jesus Cristo, que habita em nós a partir do Espírito Santo. Nós vivemos a promessa de Deus, vivemos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa vida no Espírito não é mais uma vida vivida pelo esforço, pelo nosso sacrifício. Não é uma vida pautada pelas regras, por vivermos a nossa força de vontade. Muito pelo contrário. A vida cristã é vivida no poder do Espírito Santo, nos agarrando às promessas e aos preceitos da palavra de Deus. A vida cristã, então, é vivida pela fé na promessa de que tudo aquilo que Deus promete para ser realizado em nós será cumprido, principalmente vivermos esta realidade, como o apóstolo Paulo nos apresenta. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver é um viver pela fé no Filho de Deus. Nós somos salvos, queridas, pela fé em Jesus Cristo, porque Ele morreu por nós. Nós vivemos pela fé em Jesus Cristo, porque Ele vive em nós, pelo Espírito Santo de Deus. Paulo não vivia a sua vida mediante a sua própria vida, segundo o seu próprio caminho. Paulo vivia com o entendimento de que não era mais ele que vivia, mas Cristo é que vivia a partir dele, porque ele havia morrido para o pecado, ele havia sido sepultado para o pecado no batismo. João Calvino disse que Cristo vive em nós de duas maneiras. Uma consiste em governar-nos
por meio do Espírito Santo e dirigir todas as nossas ações, e outra é nos tornando participantes da sua justiça, de modo que, embora possamos fazer por nós mesmos, somos aceitos aos olhos de Deus. A primeira se relaciona à regeneração, ao novo nascimento, e a segunda se relaciona à justificação pela fé, ou seja, essa vida em Jesus Cristo consiste em fé, e isso implica em vivermos a realidade da glória de Deus, em que nós somos justificados e não justificamos pelos nossos atos, pelas nossas ofertas, mas somos justificados pela fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A vida, então, que obtemos pela fé não é uma vida visível aos olhos, mas é uma vida no Espírito Santo, na influência do Espírito Santo, como nós nos refletimos a palavra de Deus há alguns domingos atrás. Mas aqui chegamos na terceira reflexão, que é a maneira de agir na vida cristã, segundo o que o texto diz. Ou seja, Paulo descreve a vida cristã como sendo estar crucificado com Cristo e deixar Cristo viver em nós. Não sei se você entendeu. Paulo está dizendo que a dinâmica, a maneira de viver essa vida em Cristo é estar crucificado com Cristo, permitindo, deixando que Ele possa viver a partir de nós. Essa é a dinâmica da vida que se dá no nosso corpo. É quando nós lutamos para que cada vez mais a imagem de Cristo, o poder de Cristo, a influência de Cristo possa ser uma realidade em nossas vidas. É identificar a razão da nossa existência, o propósito de existirmos, é entendermos para quê, para quem vivemos, é entender a maneira correta de agir na vida cristã. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo no verso de número 21. Ele está reconhecendo o seguinte: se eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora esse viver que eu vivo é na fé do Filho de Deus. E a base, o alicerce de tudo isso é aquele que me amou e se entregou por mim. Esta é a base da vida cristã. Este é o motivo pelo qual Deus criou a salvação. Deus providenciou a salvação. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que Deus nos motiva a mostrar a mim e a você o plano redentor de Jesus Cristo. E Paulo está incitando louvor. Ele está dizendo que nós precisamos louvar o grande amor de Deus, porque tudo que aconteceu naquela cruz do Calvário foi baseada, foi motivada, foi inspirada pelo amor de Deus da humanidade. Perceba, meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus nos motiva a vivermos uma vida de santidade. É o amor de Deus que motivou o plano da salvação, o envio do Redentor. É o amor de Deus que motivou Jesus Cristo vir a esse mundo e nos ensinar os princípios da vida cristã, os princípios do Evangelho. Portanto, ao declarar que Jesus Cristo nos amou e que a si mesmo se entregou, Paulo está querendo informar a todos nós daquilo que motiva a nossa mente, daquilo que nos dá a direção correta para vivermos. Ou seja, segundo a palavra de Deus, Paulo incita-nos a adorar a Deus, porque quem nos ama, o Filho de Deus, de que forma ele se entregou por mim. E esse amor é baseado não na teoria, mas na prática. Esse amor é baseado na prática. Por isso é que o amor de Cristo nos constrange. É por isso que o amor de Cristo, revelado na cruz do Calvário, ele nos motiva a vivermos para Ele. Eu quero concluir com a frase de Calvino, de João Calvino, o reformador. Ele disse: se a morte de Cristo é a nossa redenção, então éramos cativos. Se ela é o pagamento, então éramos devedores. Se é a expiação, então éramos culpados. Se é a purificação, então éramos imundos. Meu irmão e minha irmã, você é cristão? Você se diz cristão? Nós temos aqui um roteiro de vida para ser vivido. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive.
Logo, já não são mais as minhas vontades que reinam, mas sim, Cristo vive em mim através do Espírito Santo. Sinceramente, meu irmão, minha irmã, que Deus nos ajude para vivermos essa realidade, que Deus nos motive a vivermos essa vida cristã autêntica, crucificado com Cristo, mas vivendo uma vida em Cristo pela fé no Filho de Deus, entendendo que sem fé é impossível agradar a Deus, e sem evangelho é impossível nós entendermos de fato e de verdade o que é vida com Deus. Ou seja, não adianta os números, não adianta ter 87% da população cristã, se nós não vivemos essa realidade de Cristo em nossas vidas. Se Cristo não vive a partir da minha vida, porque eu morri para o pecado e vivo para Deus. Que Deus, sinceramente, nos ajude. Vamos orar? Senhor, nós na Tua presença estamos, nós somos muito gratos por essa palavra. Essa palavra vem, ó Deus, de encontro conosco, porque apesar de sermos cristãos e de termos tanto tempo, ó Deus, de fé cristã, hora ou outra nós vacilamos, hora ou outra nós nos tornamos religiosos, hora ou outra, ó Deus, nós vivemos um evangelho que não é profundo, o evangelho, ó Deus, superficial, mas a Tua palavra diz que nós estamos crucificados com Cristo, e se isso ocorre, não somos nós que vivemos mais, mas Cristo vive em nós. O nosso desejo, ó Deus, a nossa busca é de viver essa realidade, é de sermos esses cristãos autênticos, genuínos, que vivem a palavra de Deus, que vivem pela fé no Filho de Deus, tendo a motivação e o entendimento de que Ele nos amou naquela cruz e se entregou por cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a completar, ó Deus, e a continuar reverberando dentro de nós essa palavra. Que o Senhor nos ajude a vivermos esta realidade do Evangelho de Cristo no meio dessa geração. Que o Senhor nos ajude a vivermos esse Evangelho puro, simples, verdadeiro, genuíno. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê, ó Deus, uma semana de paz, de tranquilidade, de harmonia junto dos nossos. Esse é o nosso desejo. Oramos assim no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos, minhas irmãs, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã, espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.